A história começa em um mundo onde equipamento é tudo, e escolher o equipamento certo significa escolher o seu próprio caminho na vida. Pode parecer simples, mas às vezes essas peças de equipamento ficam presas ao corpo para sempre, sem qualquer forma de removê-las. Nosso herói, Noroita, é um garoto fraco que está sendo intimidado e espancado por um grupo de aventureiros na guilda de aventureiros da cidade de Mahalish. Tudo o que ele fez foi ter a ousadia de pedir pagamento pelos serviços prestados a eles. Os membros do grupo, não vendo valor algum em um aventureiro rank G como ele, argumentam zombeteiramente que carregar os equipamentos deles já deveria ser mais do que suficiente como compensação para alguém tão inútil. E, em vez de receber até mesmo um fiapo de recompensa, os valentões só o usam como isca para atrair monstros, colocando sua vida em risco repetidas vezes. O líder do grupo, estufando o peito, se gaba por ser um aventureiro rank B com 3 espaços de equipamento, antes de agarrar Noroita pela gola e gritar para ele saber seu lugar por não ter espaço nenhum. Sem poder resistir, Noroita apenas se desculpa, apenas para ser jogado no chão, batendo a cabeça com força, fazendo-o se perguntar se realmente merece tal tratamento. Depois de suportar tanta crueldade repetidas vezes, ele já desistiu de se defender. Suas emoções estão tão amortecidas que ele já nem sente vergonha ou humilhação. O líder pisa em Noroita como se fosse um saco de arroz descartado, antes de expulsá-lo orgulhosamente, dizendo que ao menos isso tornaria o grupo mais leve. Para Noroita, isso já virou rotina, a ponto de o povo da cidade tê-lo apelidado zombeteiramente de Noroita o Zero. A cena muda, e o pobre garoto magrelo se vê olhando com desejo pela janela de uma loja de equipamentos. Encostado no vidro, ele sonha com o dia em que finalmente poderá equipar uma daquelas armaduras brilhantes. Neste mundo, equipamento é tudo. Até mesmo escrituras, ferramentas de escrita e livros são classificados como equipamentos. Porém, apenas possuir um item não significa nada. É preciso despertar o poder oculto dentro dele. Esse poder só pode ser ativado quando o equipamento reconhece seu dono, selando o vínculo através de um contrato de alma. Além disso, existe outra complexidade. O número de contratos de equipamento que alguém pode formar é determinado no nascimento e é chamado de slots de equipamento. Quem nasce com apenas um slot é considerado lixo. 2 slots já fazem de alguém um combatente decente. 3 slots, como valentão, marcam alguém como um guerreiro experiente. E há pessoas que nascem com até 7 slots, consideradas heróis da humanidade. Noroita, infame entre as massas como Noroita o Zero, por não ter slot nenhum, encara mais um equipamento na loja. Quando sua mão passa perto, o item cai e ele rapidamente se desculpa com o dono da loja, Yabuki. Em vez de bronca, Yabuki diz que ficar olhando para ele não vai convencê-lo a entregar algo tão caro de graça. Segurando uma espada majestosa, Yabuki explica que ainda nem a avaliou, mas o coração de Noroita já dispara. Embora seja apaixonado por sua armadura rank A, sua esposa, ele não consegue evitar sonhar em um dia se casar com uma espada tão magnífica quanto aquela. De repente, Noroita ouve a voz de uma garota. Ele olha ao redor, imaginando se sua noiva destinada finalmente apareceu. Seus olhos pousam numa boneca fofa e ele se pergunta se a voz veio dela. Sacudindo a cabeça, pergunta a Yabuki, um pouco hesitante, se ele tem algum equipamento amaldiçoado na loja. Equipamentos amaldiçoados pertencem a uma categoria notória de artefatos malignos que se prendem ao aventureiro com apenas um toque, consumindo um de seus slots preciosos. Dizem que até hoje não existe método algum de removê-los após o vínculo. O pior é o preço que se paga, uma condição ou sacrifício exigido em troca do poder. Ao ouvir Noroita perguntar novamente sobre esses artefatos, Yabuki fica sério. Diz que às vezes eles acabam misturados com itens normais, mas nenhum aventureiro seria idiota o suficiente para tocá-los sem pensar. Vendo Noroita cerrar os punhos com determinação, o grandão adverte para ficar longe deles. Noroita pergunta se é porque são ilegais, mas Yabuki responde que o problema é muito pior. Ele já viu inúmeros aventureiros destruírem suas vidas por causa desses artefatos. Alguns perdem a sanidade, e esses são considerados sortudos. O resultado mais comum é a morte. Noroa não acredita nas histórias assustadoras, mas Yabuki insiste, citando exemplos como uma arma que mata aleatoriamente alguém,
uma boneca que tira a vida de qualquer um que a segure. Vendo que não vai convencer Noroa, Yabuki suspira e fala sobre o túmulo sem retorno, dizendo que, até onde sabe, existe um baú lá dentro que contém um equipamento amaldiçoado que ninguém ousou explorar. Ele zomba de Noroa, dizendo que, se gosta tanto de equipamentos amaldiçoados, deveria tentar pegar aquele, embora provavelmente morreria antes de chegar ao baú. Ele comenta ainda que ter uma pessoa a menos enchendo seu saco todo dia nem seria tão ruim. Noroa apenas faz uma reverência respeitosa e vai embora. Quando sai, ele está completamente decidido a conseguir o equipamento amaldiçoado. Ele conhece os riscos, mas deseja um equipamento próprio mais do que tudo. Chamam-no de Noroa o Zero porque ele supostamente não tem slots, mas a verdade é que ele esconde um segredo. Ele não consegue equipar nada, mas o que vem escondendo todo esse tempo são seus slots. Abrindo sua janela de aventureiro, ele revela 9.999 slots de equipamento. Seus status podem ser piores que os de um aventureiro comum, mas sua capacidade excede qualquer imaginação. Mas as coisas não são tão simples. Um acessório amaldiçoado preso em algum lugar de seu corpo só permite que ele equipe itens amaldiçoados, tornando seus milhares de slots praticamente inúteis. Para piorar, Noroa não sabe quando esse item surgiu, como ele é ou onde está em seu corpo. Ele lembra vagamente de uma mulher em seu passado distante, dizendo que, um dia ele se tornaria mais forte que qualquer um. Essas palavras lhe deram esperança. Ele também se lembra dela pedindo que ele encontrasse equipamentos amaldiçoados e a salvasse. Determinado-se de novo, ele espera o amanhecer. Quando o dia chega, Noroa segue furtivamente seu antigo grupo na entrada do túmulo sem retorno, um calabouço rank B. Ele sabe que não consegue chegar ao fundo sozinho, então decide aproveitar o caminho que o grupo forte abrirá. Eles exploraram o lugar ontem, então devem estar planejando limpá-lo por completo. Sua aposta é segui-los nas sombras e pegar o equipamento amaldiçoado na hora certa. Mas do nada, um esqueleto rank E aparece e agarra seu braço. Noroa, desesperado para não perder o grupo de vista, puxa sua espada de bronze, que nem consegue equipar, e tenta atordoar o monstro. Mas o esqueleto nem se mexe. Em vez disso, o arremessa contra a parede. A espada se despedaça completamente. Antes que possa reagir, o esqueleto surge bem na sua frente. A visão é tão assustadora que ele foge do calabouço como se sua vida dependesse disso. Do lado de fora, ele se pergunta se o grupo já limpou o calabouço. Olha para o cabo quebrado da espada e sente uma onda de decepção. Mesmo sem poder equipá-la, ele levou anos juntando dinheiro para comprá-la. Percebendo que nem o monstro mais fraco consegue derrotar, ele finalmente perde as esperanças. A realidade o atinge. Ele sempre será um zero. Nesse momento, uma explosão estrondosa sacode o chão. Ele olha e vê a loja de Yabuki reduzida a escombros, junto de sua amada armadura damantina. Mas, vendo Yabuki vivo, corre e o ajuda a sair dos destroços. Yabuki diz que isso é obra do antigo grupo de Noroa, que perderam a sanidade depois de entrar em contato com o equipamento amaldiçoado do túmulo sem retorno. Quando Noroa vê o líder do grupo parado diante dele, ele se pergunta se é assim que um equipamento amaldiçoado realmente parece. Yabuki o incentiva a correr o mais longe possível, avisando que se esconder não o salvará de um oponente empunhando um equipamento amaldiçoado. Enquanto isso, ele puxa um escudo e uma espada dos destroços, e forma um contrato de alma com eles. Estendendo a mão para o garoto, ele o tranquiliza dizendo que já passou por coisas piores, e que vai tirá-lo dali. Mas antes que Noroa possa alcançar sua mão, ele assiste horrorizado o líder do grupo esquartejar Yabuki em um instante, partindo seu corpo em pedaços. Quando o líder corrupto se aproxima, o corpo de Noroa inteiro trava ao ver a morte pairando sobre ele. O homem o pega pela gola e o ergue do chão com facilidade. Por um momento, Noroa considera lutar, mas logo desiste. Percebe que mesmo que escapasse, apenas voltaria para a mesma vida miserável de antes. Com esse pensamento pesando em sua mente, ele simplesmente aceita o seu destino sombrio. Fechando os olhos, torce por uma morte sem dor. Não demora muito até que tudo se apague em completa escuridão. Até
que um barulho alto de construção o desperta de repente. Ao abrir os olhos, percebe que o sol já está se pondo, deixando claro que dormiu por mais de 10 horas. Uma voz familiar chega a seus ouvidos, e logo percebe que é a mesma voz que ouviu naquela boneca da loja de Yubuki. A boneca o manda impaciente. Se apresse e equipa-la! Enquanto Norua fica parado, surpreso, a boneca fica ainda mais irritada, dizendo que até um idiota conseguiria equipar um item amaldiçoado como ela, com um simples toque. Tentando tornar a oferta mais atraente, ela acrescenta que está grátis por tempo limitado, fazendo Norua imaginar se ela normalmente cobra algum tipo de taxa escondida. Vendo o equipamento amaldiçoado que tanto queria, bem na sua frente, Norua não consegue evitar avançar. Mas antes que ela alcance, o aventureiro corrupto se lança sobre a boneca, enquanto Norua mal consegue escapar. Ele assume que a boneca está acabada. No entanto, para sua surpresa, encontra as pernas dela saindo de meio aos destroços. O ataque que havia reduzido a armadura Damantina a ruínas mal a fez reclamar de dor. A boneca aponta que se ele desviou do ataque, isso significa que ele realmente quer viver. Ela diz que, se esse for o caso, ele precisa equipá-la imediatamente. Ouvindo isso, Norua começa a pensar na própria vida e está prestes a desistir de novo. Mas então, as palavras da mulher em sua memória ecoam em sua mente. Agarrando o último fio de esperança, ele pega a boneca. Norua é golpeado por uma dor de cabeça lancinante, antes de se ver afundando no vazio ao lado dela. Quando percebe, está deitado nos escombros da loja, lutando para se levantar. O sistema informa detalhes sobre a boneca, revelando que o seu nome é Jinx Straw e que ela pertence à série das 7 bonecas amaldiçoadas. Porém, ela vem com uma condição: elimina completamente o atributo de sorte do dono. Naroa se pergunta se todo o caos que acabou de enfrentar foi na verdade um contrato de alma. Mas só de pensar que finalmente equipou algo, seu humor melhora. Enquanto isso, Jinx começa a dançar, celebrando sua nova mobilidade. Sem perder tempo, Naroa tenta descobrir se pode desequipar a praga falante, apenas para descobrir que ela fica grudada nele como um tutorial inescapável. Quando Naroa chama a boneca pelo primeiro nome, ela imediatamente inicia uma discussão, fingindo estar ofendida pela informalidade. Mas assim que ele tenta chamá-la de senhorita, ela muda totalmente o comportamento, dizendo que agora ele está sendo formal demais. Jinx então explica sua habilidade, chamada Sequestro de Equipamentos. Ela diz que essa habilidade dobra a lógica do mundo e permite romper as restrições do sistema, inclusive roubando equipamentos já equipados por outras pessoas. De repente, uma chave se materializa na mão de Naroa, e a boneca corre até ele, gritando para que ele apunhalasse no coração caso quisesse desafiar a própria morte. Sem outra opção, Naroa encaixa a chave em seu coração, liberando os poderes demoníacos da série das 7 bonecas amaldiçoadas. Tudo ao redor se distorce, e quando percebe, ele é despertado bruscamente quando Jinx joga uma pedra em sua cabeça. Naroa acorda com a espada amaldiçoada de Rank S, Bloodlicker, descansando em sua mão. Jinx informa que aquela é uma das armas mais poderosas entre os itens amaldiçoados, e ainda pode evoluir. Naroa fica maravilhado com a beleza da arma, fazendo Jinx murmurar que ela nunca recebeu esse tipo de tratamento quando ele a equipou. Jinx comenta que está feliz por ele, já que agora ele não precisa mais continuar como um zero. Ela afirma com confiança que ele se tornará o mais poderoso, e suas palavras se misturam à voz da mulher das memórias de Naroa, que estende a mão, dizendo para ele parar de duvidar de si mesmo e que ele pode se tornar o que desejar. A cena muda. Naroa está sentado sobre os escombros, lamentando a destruição de sua cidade, reduzida a ruínas por um único equipamento amaldiçoado. Mas sua tristeza é interrompida quando Jinx ergue a cueca do líder do grupo e comenta que ela é dourada. Deixando sua cidade para trás, Naroa pondera os riscos de permanecer ali. Sabendo que o equipamento amaldiçoado que carrega poderia atrair ainda mais problemas, ele segue adiante, mas sem saber o que fazer agora. Vendo sua expressão abatida, Jinx pergunta se ele está assim porque está com fome. Então ela abre um enorme sorriso, tentando animá-lo. Até faz caretas, mas quando nada funciona, ela fica irritada. Naroa percebe pela primeira vez na vida que alguém está preocupado com ele. Caminhando pela floresta tranquila, a paz não dura muito. Um enorme urso maligno ranking A surge do nada, provavelmente procurando comida. O medo toma conta de Naroa, e ele diz a Jinx que precisam fugir, mas ela insiste para que ele desembainhe a sua espada amaldiçoada e corte o monstro em pedaços.
Lembrar da condição da Bloodlicker o faz hesitar, mas a fera não lhe dá tempo para pensar, forçando-o a puxar a espada. Assim que a espada é desembainhada, Naroa sente uma pulsação estranha enquanto sua consciência se altera, lançando-o em um estado berserker. Em total frenesi, ele avança contra o urso, para depois acordar sem memória do que aconteceu. Jinx informa que ele derrotou o monstro, mas ele mal consegue acreditar. Pela primeira vez na vida, derrotou o monstro sozinho. No entanto, não lembra de nada depois de sacar a espada. A ideia de perder o controle o preocupa, mas, felizmente, o resultado foi perfeito. A boneca comenta que tudo está bom demais para ser verdade. O garoto pode possuir quantos itens amaldiçoados quiser. Ganhou ela e ainda recebeu uma espada lendária rank SSS como presente. Naroa reconhece que faz sentido e começa a suspeitar que alguém deve estar por trás de tudo isso. Jinx afirma que, mesmo que alguém esteja manipulando Naroa, ele só precisa se tornar mais forte que essa pessoa. Ela o convence acrescentando que, se ele morrer, ela estará em apuros, já que não poderia mais aproveitar refeições deliciosas em restaurantes chiques. Convencido, ela sugere explorar uma masmorra, afirmando que pode recompensá-lo com mais armas amaldiçoadas, já que apenas a espada não será suficiente. A ideia anima Naroa, que lembra que possui espaço ilimitado para equipamentos amaldiçoados que só ele pode usar. Vendo a determinação de Jinx, ele concorda e a leva consigo. Ao chegar na guilda dos aventureiros da Cidade dos Gigantes, Jinx fica irritada, dizendo que foi enganada, já que ali não existe nenhuma masmorra. Naroa a acalma, dizendo que precisam fazer alguns preparativos antes de entrar em uma. Ele explica que precisam de permissão da guilda. Caso contrário, seus nomes podem acabar na lista de procurados. Jinx responde que acha esses procedimentos estúpidos e irritantes, fazendo Naroa perceber que pode parecer estranho alguém carregando uma boneca falante no ombro. Quando entra no salão da guilda, todos começam a rir dizendo para ele procurar outro lugar para brincar com bonecas. Naroa corre até o balcão para fazer o registro, sabendo que não aguentará aquilo por muito tempo. A atendente fica preocupada, dizendo que a masmorra que ele quer entrar é rank S, enquanto ele é rank G. Pensando rápido, Naroa inventa uma desculpa, dizendo que é apenas um carregador de bagagens, analisando a área para tentar ser contratado por um grande grupo. A atendente acredita, mas o alerta sobre o risco, dizendo que a guilda não tem recursos para recuperar o corpo de um aventureiro rank G em uma masmorra rank S. Ao ouvir isso, um brutamontes careca se aproxima zombando de Naroa por pensar que masmorras são parquinhos onde se brinca com bonecas. Naroa se ajoelha e pede desculpas, tentando fazer o homem desistir. Mas o brutamontes se aproxima e tenta pegar a boneca. Jinx imediatamente estapeia a mão dele, avisando para não a tocá-la. Naroa sussurra, desesperado, para Jinx ficar quieta. O brutamontes acha que Naroa é algum tipo de ventríloco e que estava fazendo a boneca falar. Ele acha isso interessante e até oferece uma vaga para Naroa como carregador em seu grupo rank B, dizendo que ele serviria como escudo e isca para monstros. Jinx responde com seus golpes característicos. Primeiro um soco, depois um chute, derrubando o brutamontes. Naroa suspira, frustrado, lembrando a que disse para ela não falar, mas a boneca responde que ele nunca disse nada sobre não bater nas pessoas. Percebendo que todos o veem como um maluco perigoso, Naroa corre até a masmorra rank S, chamada Passagem da Aranha. Ao entrar, ele pergunta à boneca, sua guia, se é seguro empunhar a Bloodlicker ali dentro, preocupado que a masmorra desmorone. Jinx esclarece que masmorras são elas mesmas equipamentos rank S, e que outro equipamento S, como a espada, não pode danificá-las. Isso surpreende Naroa, que não imaginava que masmorras fossem equipamentos. Sem perceber, ele pisa em uma teia. A cena corta para Naroa sendo perseguido por monstros-aranha, enquanto ele e Jinx compartilham um profundo ódio por insetos. Jinx dá a ordem, e Naroa se vira, desembainhando a Bloodlicker. Entrando no modo Berserker, ele perde controle e, mais tarde, acorda no chão, tendo derrotado todas as aranhas. Erguendo-se novamente, ele avança, atribuindo todo o sucesso a Bloodlicker. Logo percebe que subiu para o nível 30 e se vê diante da sala do chefe,
comentando que uma única arma foi o suficiente para levá-lo até ali. Jinx o corrige, dizendo que ele está errado em pensar que foi apenas por causa da arma, ele mesmo é verdadeiramente forte. Ela o elogia por sua habilidade com a espada e sua profunda compreensão de monstros e armadilhas, explicando que suas próprias habilidades complementam perfeitamente o poder do equipamento, mesmo que seu cérebro enferrujado o atrapalhe um pouco. Ao ser pressionado a responder, Naroa admite que acha o elogio constrangedor, já que não é acostumado a ser elogiado desse jeito.